Ezequiel 47, do versículo 1 até o 8, está escrito: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000 e era um rio, que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, eram profundas, águas para nelas nadar. Um rio pelo qual não se podia passar a val, não se podia caminhar. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pelo Arabá, entram no mar morto. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entram no mar morto. Você diz amém? Sei que tem a sua Bíblia, não feche ela para que a gente ponha a meditação de alguns textos. Queridos, esse texto que nós lemos agora é um texto que está extremamente contextualizado no cativeiro babilônico. E eu, Cremilson, particularmente considero o cativeiro babilônico como o cativeiro mais cruel e mais perigoso de toda a Bíblia Sagrada. Repito, eu particularmente considero o cativeiro babilônico como o cativeiro mais cruel e mais perigoso de toda a Bíblia Sagrada. Talvez você que me ouve possa se questionar, se perguntar, dizendo: mas como pode um cativeiro que durou apenas 70 anos ter sido mais cruel e mais perigoso do que o cativeiro no Egito, que durou 450 anos? Ora, como pode 70 anos apenas ter sido mais cruel e mais perigoso do que 450 anos no Egito? Logo, subtende-se que o segredo não está na durabilidade, na extensão do cativeiro, não. O segredo está no método de oprimir, na metodologia de opressão. E se nós fizermos uma análise, uma comparação entre o método de oprimir usado por Nabucodonosor e o método de opressão usado por Faraó no Egito, com certeza o método que Nabucodonosor usou foi muito mais nocivo, muito mais cruel e muito mais perigoso. Cremilson, qual foi o método usado por Faraó no Egito durante os 450 anos que Israel lá esteve? Faraó vai usar um método que nós chamamos na teologia de opressão externa. O que é a opressão externa? Ele vai oprimir fisicamente, ele vai oprimir externamente, ele vai tratar com dureza, ele vai aumentar as cargas, vai aumentar os serviços, ele vai bater, ele vai ferir, ele vai machucar, ele vai vilipendiar. Se você tivesse a oportunidade de caminhar pelo Egito durante os 450 anos que Israel lá esteve, o que mais você iria ver era hebreus algemados,
eram hebreus acorrentados, pois Faraó vai oprimir externamente. Só que tem um detalhe: na medida em que Faraó prendia o povo pelo lado de fora, Deus ia soltando o povo pelo lado de dentro. Na medida em que Faraó ia amarrando o povo pelo lado de fora, Deus ia liberando o povo pelo lado de dentro. Isso é tão bem verdade que quando Moisés se encontrou com Deus no monte, Deus se manifestou a Moisés. Deus disse: Moisés, eu desci para dar livramento ao meu povo. Por quê? Porque o gemido do meu povo e o clamor chegou perante mim. Então perceba que o povo está preso por fora, mas está tão livre por dentro que mesmo estando preso por fora, eles tinham força para clamar. Eles estão acorrentados, mas têm força para orar. Eles estão algemados, mas têm força para clamar. Eles estão amarrados, mas têm força para orar. Estão percebendo? Faraó vai oprimi-los externamente. Cremilson, e qual é o método que Nabucodonosor vai usar, tão nocivo, tão perigoso? Nabucodonosor vai usar um método que nós chamamos na teologia de inversão cultural. Cremilson, e por que é que a inversão cultural é mais nociva, mais perigosa? Simples. O que é a cultura? A cultura é senão um conglomerado de artefatos, bandeiras, jeitos e costumes. Se eu mudar a sua cultura, muda o seu jeito de falar. Se eu mudar a sua cultura, muda o seu jeito de pensar. Se eu mudar a sua cultura, muda o seu jeito de se vestir. Se eu mudar a sua cultura, muda o seu jeito de se comportar. Na verdade, tudo que Nabucodonosor mais quer é fazer com que os judeus que agora estão na Babilônia percam o padrão de Jerusalém e assumam um novo padrão, o padrão da Babilônia. Vou repetir: tudo que Nabucodonosor mais quer é fazer com que os judeus que estão cativos na Babilônia percam a identidade de Jerusalém, o padrão de Jerusalém, e assumam um novo padrão, uma nova identidade, o padrão da Babilônia, a identidade da Babilônia. É tão bem verdade que a primeira coisa que ele faz quando pega os judeus e traz para a Babilônia é mudar o nome dos jovens e colocar sobre eles os nomes dos deuses babilônicos. Exemplo: Sadraque não é Sadraque, Mesaque não é Mesaque, Abidnego não é Abidnego. Os nomes são Misael, Ananias e Azarias. Quando ele troca os nomes, ele está dizendo: eu quero que vocês percam a sua identidade. Eu quero que vocês assumam um novo padrão, o padrão da Babilônia. Aí, aqueles que aceitaram a proposta e decidiram perder a identidade, decidiram assumir um novo padrão, o padrão da Babilônia, ele fez o banquete e disse: é motivo de festa, é motivo de festejar. Vocês estão assumindo um novo padrão, estão recebendo uma nova identidade. Aí ele fez o banquete com as iguarias da Babilônia e gritou: comam, alimentem-se, aqueles que decidiram perder a sua identidade e se render ao padrão da Babilônia. Se assentaram na mesa e começaram a se alimentar. Mas 4 jovens recusaram a proposta: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego bateram no peito e disseram: nós não iremos nos alimentarmos com os manjares da Babilônia. Por quê? Porque nós somos de Jerusalém. Nós já temos um padrão, nós já temos uma identidade. E quem já provou do alimento de Jerusalém não tem fome pelas coisas da Babilônia. Vou repetir: quem uma vez já provou do alimento de Jerusalém não pode ter fome, nem ter sede, nem aptidão pelas coisas da Babilônia. Quando eles recusam
recusam a proposta, eles estão dizendo: nós já temos um padrão, nós já temos uma identidade, não nos renderemos ao padrão da Babilônia. É eles dizendo: nós estamos aqui, mas não somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui, nós já temos um padrão, somos de Jerusalém. Segundo motivo pelo qual eu considero o cativeiro babilônico como mais cruel, mais perigoso de cada. Dobra atenção aqui agora. Segundo motivo: além da troca de identidade, da inversão cultural, Nabucodonosor vai fazer de tudo para destruir com o louvor de Israel, destruir com a adoração. O seu maior intuito era fazer com que o povo parasse de cantar, parasse de tocar, parasse de louvar, parasse de adorar. Isso é tão bem verdade que quando ele vai invadir Jerusalém por volta do ano 586 antes de Cristo, ele vai pegar o capitão do seu exército por nome de Nebuzaradã e vai dar a seguinte ordem: entre Jerusalém, mas antes de destruir tudo, entra no templo e rouba todos os utensílios que há lá dentro. Peraí, ora, o que faz um rei invadir uma outra nação e de imediato não roubar o ouro, não roubar a prata? Porque é que a primeira coisa que ele faz é roubar os utensílios do templo. Porque Nabucodonosor entendia: se eu deixar os utensílios, tem liturgia. Se tiver liturgia, tem culto. Se tiver culto, esse povo vai entrar para esse templo, vai orar, vai adorar. E se esse povo começar a orar e adorar, o Deus deles vai descer, vai dar livramento e nós seremos destruídos. Só há um jeito de fazer com que esse povo fique preso em nossas mãos. Qual? Fazendo com que esse povo pare de orar, fazendo com que esse povo pare de cantar, fazendo com que esse povo pare de adorar. E a pergunta aqui não quer calar: Cremilson, Nabucodonosor teve êxito, teve sucesso na sua missão? Lamentavelmente, eu vos afirmo que sim, ele teve êxito, ele teve sucesso, ele conseguiu fazer com que o povo parasse de cantar, ele conseguiu fazer com que o povo parasse de adorar, ele conseguiu fazer com que o povo parasse de cantar, de tocar. E aonde está registrado isso? Livro dos Salmos, número 137. Depois você medita com calma em casa. Livro dos Salmos, número 137, está escrito: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que havia, penduramos as nossas harpas, e os que nos levaram cativos nos disseram: cante para nós um dos cânticos que vocês cantavam lá em Sião, lá no templo, lá em Jerusalém. E nós respondemos dizendo: como cantaremos, como adoraremos em terra estranha? Deixa eu fazer exegese para você. Na Babilônia, pastor Eliseu, existia um rio muito famoso chamado Rio Quebar. Qual é o nome do rio? Me ajude, qual é o nome do rio? Perfeito. Esse rio Quebar, pastor Eliseu, era um rio em que os judeus que estavam cativos na Babilônia tinham por costume se assentarem à beira desse rio. Para quê? Para chorar, prantear, lamentar-se, lembrando de Sião, lembrando do templo que eles tinham, mas que não deram valor, lembrando da liberdade que eles tinham, mas que não valorizaram, lembrando de tudo que eles possuíam, mas que não deram valor. E só agora que perdeu é que de fato eles reconheceram o valor daquilo que tinha. Porque tem gente que só aprende a dar valor depois que perde. E aí, Cremilson? E aí é que agora restou apenas as lembranças de tudo aquilo que eles possuíam e agora não tem mais. E eles estavam sentados nesse rio Quebar, e eles começaram a chorar. Pior do que isso, cada um começou a pegar a sua harpa. Cremilson, o que é a harpa? A harpa era o instrumento que eles usavam para tocar louvores a Deus, para tanger louvores a Deus, para adorar a Deus, instrumento de louvor. E eles começaram a pegar a sua harpa, pois na proximidade do rio Quebar existiam árvores chamadas salgueiros, e eles começaram a pendurar as suas harpas nos salgueiros. E pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu cantava, não canto mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer: eu tocava, não toco mais. Pendurar
Pendurar a harpa no salgueiro é dizer eu adorava, não adoro mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer eu me envolvia, não me envolvo mais. Participava, não participo mais. Pendurar a harpa no salgueiro é dizer eu não canto mais, eu não toco mais, eu não adoro mais, eu não louvo mais, não me envolvo mais, não participo mais. Estão percebendo? Era tudo que Nabucodonosor mais queria: fazer com que o povo se calasse, fazer com que o povo parasse de cantar, parasse de adorar. Então eles estavam no rio Quebar, pendurando a sua harpa e dizendo eu não canto mais, eu não louvo mais, eu não adoro mais, eu não prego mais, vou pendurar, entregar a carteirinha, devolver departamento. Parei por aqui, não me envolvo mais. Só que eu vou ler um texto para você. Se você entender o texto que eu vou ler, você glorifica. Se não entender, não tem problema. Eu vou fazer a exegese para você dar agora com entendimento. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, está escrito: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu quem? Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram-me os céus, e eu tive visões de Deus para profetizar. Aleluia. No mesmo ambiente em que todos estavam parando, pendurando a sua harpa e dizendo eu não canto mais, eu não louvo mais, não adoro mais, não oro mais, não me envolvo mais, não participo mais. No mesmo ambiente que todo mundo estava parando, pendurando a harpa, Ezequiel se levantou, bateu no peito e disse: quem quiser parar, que pare, mas os céus estão abertos, eu estou tendo visão e vou profetizar. Levante uma das suas mãos, levante uma das suas mãos, levante uma das suas mãos, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: o seu final será diferente. Você não vai parar aonde muitos pararam, você não vai desistir aonde muitos desistiram, você não vai quebrar aonde muitos quebraram, você não vai falir aonde muitos faliram. Cremilson, mas está todo mundo parando, está todo mundo desistindo. Deus lhe trouxe nesse domingo para lhe revestir de autoridade e lhe dizer: avança, caminha, você não vai parar. Ezequiel bateu no peito e disse: eu não vou pendurar a minha harpa, porque não é um ambiente que me faz, é eu que vou fazer esse ambiente aqui. Cativeiro não vai destruir a minha adoração. Eu vou mostrar para esse tirano que mesmo estando no cativeiro eu ainda tenho força para profetizar. Aí a partir do capítulo 1 de Ezequiel até o capítulo de número 47, guarde isso, do capítulo 1 ao capítulo de número 47, Ezequiel terá uma série de visões que eu poderia sem nenhum problema aqui sistematizá-la para os irmãos, mas isso requer muito tempo e eu preciso ser muito objetivo aqui. Então a partir do capítulo 1 até o capítulo 47, Ezequiel terá uma série de visões. Só que quando chega no capítulo 47, que é o texto que lemos, o Senhor Deus vai pegar Ezequiel, e eu quero que você redobre a atenção aqui agora. O Senhor Deus vai pegar Ezequiel e vai levar Ezequiel para um rio de águas tranquilas. Deus vai levar Ezequiel para um rio de águas tranquilas. Deus vai levar Ezequiel para um rio de águas, para um rio de águas. Deus vai levar Ezequiel para um rio de águas. Perfeito. Deus vai levar Ezequiel para um rio de águas tranquilas. E quem aqui dentre nós que não quer viver as águas tranquilas de Deus, não é verdade? Eu não quero viver em tempestade. Não. Eu quero viver em calmaria, em bonança. Chega de problema, chega de mar revolto. Deus tem águas tranquilas para nós. Então Deus está levando Ezequiel para um rio de águas tranquilas. Só que antes de Deus levar Ezequiel para o rio de águas tranquilas,
10 capítulos atrás, Deus vai levar Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos. Por que, Cremilson? Porque Deus precisa ensinar para Ezequiel que ninguém viverá as águas tranquilas sem que antes seja experimentado no vale. Eu vou repetir isso aqui. Deus precisa ensinar, senhores, a Ezequiel que ninguém viverá as águas tranquilas sem que antes seja experimentado no vale da vida. Deus tem águas tranquilas para você, mas primeiro Deus precisa te experimentar no vale. Por quê? Porque no vale Deus te forja, no vale Deus te dá estrutura, no vale Deus te dá estabilidade, no vale Deus faz você amadurecer. O nosso maior problema é que nós estamos apenas dispostos a vivermos as águas tranquilas de Deus e nunca estamos dispostos a vivermos os vales que a vida nos oferece. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: eu tenho águas tranquilas para você, eu tenho um tempo de paz, de bonança, de calmaria. Só que primeiro eu preciso te experimentar no vale. Primeiro eu preciso caminhar contigo no vale. Primeiro eu preciso passar contigo no vale. Cremilson, qual é a palavra de Deus para a minha vida nessa noite? Aguenta, porque esse vale é só um processo. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que ninguém quer viver no vale, mas Deus lhe trouxe aqui para ele dizer: é só questão de tempo. O vale não é eterno, o vale não é para sempre. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: aguenta, eu estou te preparando e te dando estrutura. Depois desse vale tem um rio de águas tranquilas para você. Eu vou repetir isso aqui. Depois desse vale tem um rio de águas tranquilas para você. Agarre na mão desse crente, por favor. Agarre na mão dele, agarre na mão dela com muito respeito, com muito carinho, com muita educação. Diga para ele, aguenta. Diga: depois desse vale tem um rio de águas tranquilas. Isso, grita para ele ouvir. Diga para ele: aguenta, suporta. Eita, depois desse vale tem um rio de águas tranquilas. Vamos. Aí ele vai caminhar com Ezequiel. Esse varão que está com a corda na mão aqui, ele é a figura representativa de Deus. E ele vai pegar na mão de Ezequiel e ele vai começar todo um processo de medição. Ele está com a corda na mão e ele vai começar o processo. Mediu 1000 côvados. 1000 côvados equivale a 500 metros. E cada vez que ele mede, ele chama Ezequiel. E eu quero que você guarde isso aqui. Cada vez que ele mede ele, perfeito, ele chama. Ele mediu 1000 côvados e chamou: vem. Aí Ezequiel vai começar o processo da caminhada. Ele caminha. E Ezequiel está caminhando com muita facilidade. Ezequiel tem problema em caminhar? Não, não tem problema nenhum. O varão está medindo e ele está caminhando. Mediu 1000 côvados, vem. Lá vem Ezequiel caminhando. Só que Ezequiel é inteligente, porque Ezequiel está percebendo que cada vez que ele caminha, ele avança. Cada vez que ele avança, ele cresce. Cada vez que ele cresce, o nível da água aumenta. Vou repetir. Ezequiel é inteligente, ele está percebendo que quanto mais ele caminha, mais ele avança. Quanto mais ele avança, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais o nível da água aumenta. E ele vai começar a descrever todo esse processo, dizendo: a água aumentou e estão nos meus tornozelos. Aí um varão que está com a corda na mão, ele conhece a capacidade de Ezequiel e diz: eu sei a tua capacidade. Você ainda aguenta mais um pouco. Vou medir mais 1000, te convido. Vem! E Ezequiel caminha mais 1000 côvados. E Ezequiel caminha sem medo. Por que ele caminha sem medo? Porque antes dele passar pelo caminho, o varão que está com a corda na mão já foi na frente. E o varão que foi na frente, ele é a garantia que o caminho é seguro. Não há do que você temer. Cremilson, mas a água está aumentando. Fica tranquilo, porque quem te convidou para caminhar foi primeiro e conhece o território.
Pega na mão desse crente e diga para ele: caminha em paz. Não, só estou ouvindo a voz do pastor. Diga: caminha em paz. Diga: quem te convidou conhece o território, rapaz. Não foi ele que mandou? Não foi ele que convidou? Fica tranquilo, ele conhece o território. Vem. Aí Ezequiel caminha. Aí Ezequiel está percebendo que quanto mais ele caminha, mais ele avança. Quanto mais ele avança, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais o nível da água aumenta. A água que estava no tornozelo subiu, o nível aumentou, e as águas estão nos joelhos. Aí o varão está com a corda na mão. Ele conhece a capacidade de Ezequiel e diz: eu sei que você aguenta mais um pouco. Parece que não, né? Mas aguenta mais um pouco. Te convido, vem. Aí Ezequiel vai caminhar. E ele está percebendo. Quanto mais ele caminha, mais ele avança. Quanto mais ele avança, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais o nível da água aumenta. E a água aumentou. E estão nos lombos, região lombar, parte da cintura. Ezequiel está caminhando. E olhe para cá, eu quero que você pegue isso aqui. Porque Ezequiel está no processo de crescimento. Ele está no processo de... E ele está crescendo, pastor Eliseu, na presença do varão que está lhe convidando. Só que Ezequiel está percebendo que quanto mais ele caminha, mais ele avança. Quanto mais ele avança, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais o nível da água aumenta. Quanto mais o nível da água aumenta, mais ele está sendo submergido pelas águas. E quanto mais ele está sendo submergido pelas águas, mais ele está sumindo, e o varão aparecendo, ele desaparecendo, e o varão aparecendo. Porque Ezequiel precisa entender que na presença do varão, quanto mais ele cresce, mais ele desaparece. Quanto mais ele avança, mais ele desce. Quanto mais ele cresce, mais ele desaparece. Quanto mais ele avança, mais ele desce. Quanto mais ele cresce, mais desaparece. Quanto mais avança, mais ele desce. Levante a mão porque eu vou liberar a palavra. Levante a mão porque eu vou liberar a palavra. Na presença do varão é assim: quanto mais você cresce, mais você desaparece. Quanto mais você cresce, mais você desaparece. Quanto mais você avança, mais você desce. A lógica diz que crescer, aparece. Deus vem na contramão e diz: na minha presença não, na minha presença é diferente. Quer crescer, desaparece. Mas eu canto bem, desaparece. Mas eu prego bem, desaparece. Dá microfone na minha mão que vira tudo. Desaparece. E desaparecer aqui no texto é crescer de forma escondida. Ele está dizendo: eu vou te fazer crescer, Ezequiel, para confundir muita gente. Eu vou só te esconder nesse processo de crescimento. Tem alguém dizendo: sumiu, morreu, nunca mais eu vi no cartaz. Desviou não. Deus está te escondendo. Tem gente que vai se surpreender quando pensar que as águas estão no tornozelo. Você já vai estar atravessando a nada. Caminho. Ezequiel está caminhando. Ezequiel tem dificuldade de caminhar? Não. Ele está caminhando. Irmão, de tudo que eu lhe falo, eu quero que você guarde pelo menos isso aqui. O varão olhou para Ezequiel e falou: eu vou propor um desafio. Você está caminhando com muita facilidade. Vou medir mais 1000. Mediu mais 1000. Aí no versículo 5, Ezequiel deu um grito. E o grito de Ezequiel atravessa os séculos e nos alcança na DCEP nessa noite. Qual é o grito de Ezequiel? Ele grita: e não dá mais para caminhar. E não dá mais para caminhar. E não dá mais para caminhar. Ezequiel está reconhecendo seus limites. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. A minha força e a minha capacidade me trouxe até aqui. Não dá para caminhar. As águas são muito profundas. Ezequiel está revelando a sua fraqueza. E o interessante, senhores,
é que Ezequiel está revelando a sua fraqueza e buscando ajuda de alguém que de fato tem a capacidade para lhe ajudar. Vou repetir isso aqui. Ezequiel está revelando a sua fraqueza e recebendo ajuda de alguém que de fato tem a capacidade para lhe ajudar. E por que é que Ezequiel está revelando a fraqueza e pedindo ajuda? Simples. Porque Ezequiel entende que quem revela a fraqueza e pede ajuda não é fraco, é forte. Eu vou repetir isso aqui. Ezequiel entende que quem revela a fraqueza e pede ajuda não é fraco, é forte. Fraco é você fingir estar forte e acabar se afogando. Eu vou repetir. Fraco é você fingir estar forte e acabar se afogando. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: até quando vai viver de aparência? Grita por socorro, pede ajuda, só não morre. Quem revela a fraqueza e pede ajuda não é fraco, gente, é forte. Fraco é você fingir estar forte e acabar se afogando. Ele não tem problema em revelar fraqueza, gritar por socorro, pedir ajuda, ser tratado, porque ele entende que quem faz isso não é fraco, é forte. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dar a oportunidade de gritar por socorro. Não dá para viver de aparências. Se não está dando mais, se você não suporta mais, se você chegou no seu limite, liga para alguém, manda uma mensagem: ora por mim, me ajuda, não estou bem, não estou legal, os meus pés não têm uma força, eu não tenho uma disposição, faz alguma coisa, grita por socorro, só não morre afogado. Nessa noite eu estou pregando para pessoas aqui que já cuidou de muita gente, já tratou de muita gente, já sarou muita gente. Nessa noite eu estou pregando para pessoas aqui que já orou por muita gente, já cuidou de muita gente, mas está na hora de você parar, ser tratada, ser tratado. Está na hora de você parar, ser cuidada, ser cuidado. Grita por socorro, pede ajuda, só não morre. Cremilson, mas eu canto, o que vão pensar de mim? Grita por socorro. Cremilson, mas eu prego, o que vão pensar de mim? Grita por socorro. Cremilson, mas eu sou obreira, eu sou obreiro, o que vão pensar de mim? Grita por socorro. Cremilson, mas eu sou líder de departamento, o que vão pensar de mim? Grita por socorro. Quem disse que cantar não cansa? Quem disse que pregar não cansa? Quem disse que pastorear não cansa? Tem hora que as águas sobem, o problema aperta, vem no pescoço. Tem hora que dá vontade de parar, joga tudo para o alto. Mas Deus desceu na DECEP nessa noite para te dizer: grita por socorro. Vai ficar calado? Vai ficar calada? Passando por o que você está passando? Enfrentando o que você está enfrentando? As suas forças se esgotou? Você já não tem mais força? Está igual a Ezequiel? Não consigo mais caminhar? Estou pensando em parar, em desistir? Grita por socorro, pede ajuda, senão você vai acabar se afogando e morrendo. O índice do suicídio, a taxa do suicídio tem aumentado exacerbadamente por pessoas que vivem enclausuradas em um sentimento psíquico de depressão, problemas que você decidiu guerrear sozinho, guerras que você decidiu guerrear sozinha, problemas que você não contou para ninguém, guardou para você mesmo, traumas de infância que você vem guardando, segurando. Isso vem roubando as tuas forças, vem roubando as tuas energias. Você entrou aqui fraca, entrou aqui fraco, aí o diabo soprou no teu ouvido: para que continuar viva? Para que continuar vivo? O diabo soprou no teu ouvido: a tua vida não tem mais sentido, você já perdeu o prazer de viver. Aí o diabo vem te inflamando, dizendo: arranca a tua vida, toma esse veneno, puxa esse gatilho, usa essa corda, se joga dessa porta.
ponte. Mas enquanto eu estou pregando, tem um varão de branco aqui na DCEP que está me dizendo: Cremilson, diga para minha igreja nessa noite que o laço está sendo cortado, o suicídio baterá em retirada, a cova será fechada, o socorro vai chegar no teu ribeiro. Levanta a mão, levante a mão, levante a mão. Uma mão muito pouca para receber. Levante as duas mãos, levante as duas mãos. Não vai ter suicídio. Você não vai tomar esse veneno. Você não vai puxar esse gatilho. Você não vai se jogar dessa ponte. Você não vai usar essa corda. Tem socorro chegando ao teu ribeiro. Tem socorro chegando ao teu ribeiro. Oramancheria caladio rema. Eu mandará seu de como anunciar. Desde calamanda racia eu mandará. Ele devolve a alegria da vida para você. Ele devolve o prazer de viver para você. Você não vai tomar esse veneno. Você não vai puxar esse gatilho. Você não vai usar essa corda. O laço está sendo quebrado. A cova está sendo fechada. A depressão baterá em retirada. O suicídio cairá por terra. Tem socorro chegando para a tua vida hoje. Eu vou encerrar minha fala, mas eu quero que você guarde isso aqui, ó. Pastor Eliseu, no versículo 5. Pastora Tati, no versículo 5. Ele gritou: não dá mais para caminhar. Ok? Só que no mesmo versículo 5, na parte B, alguma coisa acontece com Ezequiel. Porque ele diz: não dá mais para caminhar, mas eu não vou desistir. Eu não vou parar. Se não der para ir por baixo andando, eu vou por cima atravessando a nado, mas parar eu não paro. Se não der para ir por baixo caminhando, não tem problema, eu vou por cima nadando, mas parar eu não paro. Aí fica a pergunta: o que fez Ezequiel decidir prosseguir, mesmo sem poder caminhar? Senhores, senhoras, o que fez Ezequiel querer prosseguir, mesmo sem poder caminhar? Porque no versículo 5, parte A, ele dizia: não dá mais para caminhar, porque as águas são muito profundas. De repente ele para, pensa e diz: mas eu não vou parar, eu vou atravessar a nado. O que fez ele querer prosseguir, mesmo sem poder caminhar? Você lembra? Lá no começo, quando o varão começou a medir, cada vez que o varão media, o varão chamava Ezequiel. O varão? Mais alto. O varão? Então Ezequiel entende que mais forte do que a sua fraqueza é o chamado do varão. Eu vou repetir. Ezequiel entende que maior do que as suas dificuldades é o chamado daquele que o chamou. E quando eu entendo que o chamado de Deus é prioridade na minha vida, o chamado gera em mim capacidade para prosseguir, mesmo sem poder caminhar. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto o chamado do varão for prioridade na minha vida, o chamado vai gerar em mim, gerar em você capacidade para prosseguir, mesmo sem poder caminhar.
É por isso que tem dias que você fala: vou parar, não aguento mais, vou desistir, vou entregar o departamento, devolver a liderança, entregar a carteirinha. Só que quando você pensa em parar, o chamado grita mais alto e diz: para não, só mais um passo, para não. Não tem ninguém aqui tão forte o suficiente que possa bater no peito e dizer: nunca pensei em parar. Todos nós que aqui estamos temos as nossas crises. E tem hora, irmãos, que dói, aperta, fere, machuca. Quanto mais nós que representamos a liderança, porque ser pastor, ser líder é você assumir problemas que não são seus. E tem hora que dói, que machuca, que aperta. Tem hora, irmãos, que as águas vêm no pescoço. Você diz: Deus, eu não consigo mais caminhar. Você diz: vou parar, vou desistir, vou jogar tudo para o alto. Tem hora que você diz: vou devolver a liderança, devolver o departamento, vou entregar tudo, vou parar. Mas o chamado é maior. O ministério que Deus te deu é maior do que as tuas fraquezas. O chamado daquele que te chamou é muito maior do que os teus problemas presentes. Eu encerro a minha fala. Quando eu morava em Rio das Ostras, foi a época que eu conheci o pastor Eliseu Viana. Eu era líder de jovens. E quando o saudoso pastor Suélio me deu a liderança dos jovens, juntamente com meu amigo, o Jader, era o vice-líder. Nós éramos 8 jovens. Com 6 meses de trabalho, fizemos um trabalho de excelência ali em Rio das Ostras. Com 6 meses de trabalho, éramos 58 jovens. Irmãos, pensa no trabalho de excelência, uma coisa magnífica. Deus abençoou demais a igreja. Nessa época eu trabalhava na BSM, porque sou formado em logística. Na época eu trabalhava na minha área, na BSM. E houve eu morava em Rio das Ostras, trabalhava em Parque de Tubos de Macaé. E houve um momento que a nossa empresa BSM atrasou os pagamentos quase 90 dias. Irmãos, pensa a loucura que foi. Pensa, as águas começaram a subir, a subir. Aí alguém vai dizer assim: não, mas as águas estão baixas, porque é só um problema financeiro. Você que pensa, um problema vai desencadeando o outro. Eu morava com minha família, tinha que contribuir no aluguel, na alimentação. Já não tinha mais dinheiro para contribuir porque a empresa está atrasando. Aí você começa a ter problema familiar, psicológico. Aí não consegue mais orar, irmãos. Tornou-se uma bola de neve, as águas vêm no pescoço. Aí eu gritei, falei igual Ezequiel: não dá mais para caminhar. Peguei a carteirinha, peguei a liderança, peguei os cadernos com entradas e saída, fui para o culto e disse: é o meu último culto. Não quero ser mais líder, não quero mais ter compromisso no ministério, vou entregar tudo, não vou desviar, vou vir só aos domingos quando der. Aí eu fui para o culto. Se Deus não fala nada comigo, eu entrego. Botei tudo dentro da pasta e fui. Chega lá, o culto começou cedinho, o hino da harpa. Pensa, glória, maravilha, e Deus em silêncio. Palavra introdutória, Deus em silêncio. Equipe de louvor, oportunidade para o departamento, e Deus calado. Eu falei a confirmação: vou entregar. Aí começou o grupo louvor, oportunidade para um, beijo na flor para outro, e aquele negócio, glória descendo, eu lá calado, e Deus não falou nada. O saudoso pastor Suélio trouxe uma mensagem impactante sobre o filho pródigo, Lucas 15, que eu nunca mais me esqueço. A alma se rendeu, teve gente batizada, e Deus em silêncio. Não falou nada, eu cheio de problemas, águas no pescoço. Fiz o Ezequiel, disse: hoje eu entrego, não dá mais para mim. Falei até a bênção apostólica, que fez apelo, a alma se converteu, dei a bênção apostólica, o culto acabou e Deus não falou nada. Quando eu peguei a pasta, pastor Eliseu, que eu fui em direção ao saudoso pastor Suélio, 3 rapazes pediram oração em frente ao púlpito, ele começou a orar. Aí eu fiquei na expectativa, quando os 3 saírem, eu me aproximo, entrego, peço a bênção dele e devolvo tudo. Aí orou pelo primeiro, ficou 2, orou pelo segundo, ficou 1, orou pelo último. Como o último saiu, que eu estou indo no encontro dele, um dos meus jovens chamado Lucas Reis me gritou: meu líder, preciso falar contigo, é caráter de urgência.
Aí nós descemos para uma sala que havia lá embaixo. E aí ele se assentou na minha frente, pastor Eliseu. Ficou uns 10 minutos chorando ininterruptamente. Segurou nas minhas mãos e começou a chorar. 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 6, 10 minutos chorando e eu sem entender nada. E ele chorando, chorando. Depois de 10 minutos ele enxugou as lágrimas, olhou para mim e falou: meu líder, eu descobri ontem que a minha mãe está com câncer. E a fase dele é a fase terminal. Pior do que isso, meu líder, lá em casa ninguém é crente. A responsabilidade espiritual está sobre os meus ombros. A minha vida está uma loucura. Eu cheguei nesse culto dizendo: vou parar, é o meu último culto. Mas como eu te conheço, sei dos problemas que você está enfrentando. Quando eu te vi sentado no culto, eu pensei: se o meu líder está suportando e vencendo, eu também vou conseguir. Aí o Espírito de Deus bradou aos meus ouvidos dizendo: Cremilson, você está proibido de parar. O teu chamado é maior. O teu chamado é maior. Se você parar, tua casa cai. Se você parar, tua família deslui. Se você desistir, tem gente que vai desistir também. Qual é a palavra? Caminha, caminha, caminha. Não para. Fica de pé. Agarre na mão desse crente. Agarre na mão dele, agarre na mão dela, não solte por nada. Você não vai devolver esse departamento. Você não vai sair do ministério de intercessão. Você não vai sair do corpo de obreiros. Você não vai parar de cantar. Você não vai parar de pregar. Você não vai fechar a congregação. Você não vai devolver a igreja. Não, 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 não. Deus vai te revestir de autoridade para você prosseguir mesmo sem poder caminhar. Deus vai te revestir de autoridade para você prosseguir mesmo sem poder caminhar. Prepara a palavra, prepara o playback, porque você ainda vai cantar muito, você ainda vai pregar muito. Cremilson, mas eu estou sem força, caminha. Mas eu estou fatigada, prossegue. Só não para. Olhe para mim. Não solte a mão dele. Vou orar por você, mas escute isso. Ezequiel olhou, pastor, para o varão e disse: eu vou prosseguir a nado. Só que aí o varão não permitiu Ezequiel prosseguir. Ele pegou na mão de Ezequiel e fez Ezequiel voltar à margem do ribeiro. Por que o varão não deixou Ezequiel prosseguir? Não, você consegue atravessar a nada, Ezequiel? Consigo. Então vou medir mais 1000 côvados, você vem. Não, você tem capacidade ainda para caminhar, Ezequiel? Tenho, eu vou nadando. Você vai conseguir vir nadando? Então vou medir mais 1000, você vem. Não. O varão olhou para Ezequiel e disse: nada disso. Você não vai atravessar nada a nado. Vamos voltar para a margem. Por que o varão não deixou ele prosseguir? Porque no versículo 1 nós lemos: estas águas nascem debaixo do altar. As águas nascem no E aonde elas terminam? Versículo 8, no Mar Morto. Então começa no altar e termina no Mar Morto. Começa no altar e termina no Mar Morto. Por isso que Deus não deixou ele prosseguir. Por quê? O altar fica dentro ou fora do templo? Dentro. O Mar Morto fica dentro ou fora do templo? Fora.
É por isso que o varão deixou Ezequiel continuar a nado, porque se Ezequiel prossegue a nado, fraco como ele estava, ele se afastaria do altar, sairia do templo e terminaria no Mar Morto. Como Deus jamais vai te dar alguma coisa que te afaste do altar, como Deus jamais vai te dar alguma coisa que te tire do templo, antes de Ezequiel se afastar do altar e sair do templo, ele pegou na mão de Ezequiel e disse: vamos recomeçar. Porque o que vem de Deus não te tira do altar, o que vem de Deus te firma no altar, o que vem de Deus não te tira do templo, o que vem de Deus te firma no templo. Ele pegou na mão de Ezequiel e disse: vamos recomeçar. E por que na margem do ribeiro? Porque foi aqui o início da tua caminhada, foi aqui onde tudo começou. Lembra como você era, lembra como você era mais dedicada, mais dedicado, como você orava mais. Foi só eu aumentar o teu nível, fazer você crescer, Ezequiel, que quase eu te perdi. E para eu não te ver morrendo afogado, vamos recomeçar. Porque para Deus mais vale a dor do recomeço do que a agonia do afogamento. Vou repetir: para Deus mais vale a dor do recomeço do que a agonia do afogamento. Hoje o varão te toma, pega na tua mão e diz: vamos recomeçar. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, porque o varão vai pegar. Eita, Uramachoria, Remacalá, Remanturia Saio, Rudicomanda Raça. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. O varão pega na tua mão e te convida, o varão pega na tua mão e te convida, o varão pega na tua mão e convida. Você não vai parar, não, caminha. Enche, renova, fortalece, dá resistência, dá resiliência. Receba renovo, receba fortalecimento, receba resiliência, receba resistência. Você não vai parar. O varão pega na tua mão e grita: